Olá, estamos de volta e o entrevistado de hoje da TV Arco é o deputado líder do PT na Câmara dos Deputados, Cândido Vacarezza. Deputado, depois do apagão, uma parte do PMDB passou a defender a candidatura própria. O senhor acha que com isso corre risco a aliança PT-PMDB? Não. Uma parte do PMDB, a menor parte, uma minoria, já defendia a candidatura própria. Na realidade, tem segmentos do PMDB que defendem o apoio ao PSDB. O Jarbas Vasconcelos, por exemplo, que anda divergindo do PMDB. Então não tem nada a ver apagão com essa posição do PMDB. Isso eles vão decidir e eles têm um pré-compromisso conosco e nós temos um pré-compromisso com eles de montar a mesma candidatura. A gente indica o presidente, eles indicam a vice. Tá, voltando mais uma questão aqui relacionada ao apagão. O deputado, na votação da CPMF, né, o deputado Eduardo Cunha disse que somente apresentaria o parecer dele depois que um indicado político dele, Luiz Paulo Conde, fosse nomeado para a presidência de Furnas, né? Então, essa também é uma das críticas que se faz ao modelo do setor elétrico, quer dizer, algum loteamento de cargos estratégicos do governo. Como é que o senhor rebate essas críticas? Não. Tem cargos que são cargos políticos para a administração. Não existe técnico para administrar. Por exemplo, Petrobras. Quem é o presidente da Petrobras? José Sérgio Gabrielli. Quem era o presidente na época do Fernando Henrique Cardoso? O pessoal ligado ao Fernando Henrique Cardoso, para seguir a política que o sócio majoritário da empresa decide. Então, isso é uma coisa natural, tanto no Brasil como no mundo. E o PMDB queria o Luiz Paulo Conde, que foi prefeito do Rio de Janeiro, que é um bom administrador. Foi indicado e foi nomeado. O problema de condicionar a CPMF, isso foi um erro do Eduardo Cunha. O senhor falou há pouco que na aliança PT-PMDB caberá ao PMDB indicar o vice. O PT tem preferência por algum nome PMDBista para ocupar vice? Mesmo que o PT... E se não tiver preferência, na avaliação do senhor, qual é o nome mais forte que o senhor acha cotado hoje para assumir esse posto? O PT não pode ter preferência, nem pode indicar o vice do PMDB, que aí seria uma descortesia com o aliado. Quem tem que indicar o vice é o PMDB. Eu posso indicar um nome, eu falo como Vacarezza, como um deputado do PT, não como um dirigente petista, se é que a gente pode separar. Eu acho que o nome do Michel Temer é o nome mais cotado para ser o vice, é o presidente do PMDB, é uma pessoa que articula a maioria do PMDB. Então, se ele for indicado pelo PMDB, será bem visto por nós. Bom, muito tem se falado em eleição plebiscitária em 2010. Como isso será feito? O que a ministra Dilma tem a apresentar para os seus eleitores? Toda eleição, quando o governo está bem avaliado ou quando o governo está muito mal avaliado, é plebiscitária. Toda eleição. Por exemplo, quando o Fernando Henrique ganhou as eleições em 94, tinha o real, o governo estava bem avaliado. Aquilo foi uma eleição plebiscitária. Quando o governo está mal avaliado, muito mal avaliado, também a eleição é meio plebiscitária. Então, a eleição será plebiscitária. O que é que nós vamos apresentar? O Brasil tem dois modelos de governo. Tem o que foi o governo do PSDB, DEM, e o que foi o governo Lula. Então, nós vamos comparar os dois, mas não vamos ficar na comparação. Nós temos um projeto para fazer do Brasil uma potência mundial. Nosso país vai crescer 6% ao ano por um bom período. Nosso país pode ser um dos grandes articuladores de soluções de longo prazo para o mundo, para todos os habitantes. E temos um projeto para dentro do Brasil, que é o povo do Brasil ocupar um outro lugar dentro do Brasil, elevar a condição de renda, além da política as políticas de desenvolvimento econômico, distribuição de renda e criação de empregos. Nós temos uma grande batalha agora, que para mim será a batalha da década, que vai ser a educação. O senhor falou no primeiro bloco sobre a reforma da Previdência, que isso é uma coisa para o início de governo. E o senhor falou dos desafios que o PT vai ter que falar do futuro. Quais são as reformas e o que o PT acredita que é importante o Brasil fazer
para entrar vamos dizer assim, numa outra fase desse desenvolvimento? Os tucanos inauguraram uma discussão aqui no Brasil que às vezes contaminou a mídia, que é assim, tem que fazer reforma disso, reforma daquilo, política de gestão, que não sei o quê, que eles não têm nada disso, certo? Nem fizeram e não tem política de gestão. Toda reforma você faz aos poucos. Ninguém chega e faz uma reforma administrativa de vez. Uma reforma da Previdência de vez. Nenhum país do mundo fez. A não ser quando faz revolução. Quando tem processo revolucionário, você faz. Ou quando você tem mudança brusca de regime, como foi no caso de 88 com a Constituição. Ali você mudou uma série de parâmetros. 88 aqui no Brasil. Ou 64, quando teve o golpe militar. Então nós temos que fazer uma mudança imensa no Brasil. Primeiro, uma reforma administrativa. Tem que ter uma consolidação das leis. O Brasil tem 183 mil normas legais e com apenas 15 ou 20 mil resolveria o problema. Então isso dá uma insegurança jurídica. São milhares de leis que são colidentes entre si, outras milhares são colidentes com a Constituição. Tem que fazer uma reforma de procedimentos administrativos. Você tem, por exemplo, normas e portarias que atrapalha a criação de empresas, você acabar com a empresa, você fechar uma empresa ou abrir uma empresa. O Brasil é uma burocracia. Nós ainda vivemos, se é que a gente pode fazer isso, num estado pombalino. Na época do ministro Pombal, quando tudo tinha que ser carimbado, tudo tinha que ser feito, o que não tivesse o carimbo não valia. Que foi um avanço. Foi um avanço. Hoje já é um retrocesso. Nós temos que fazer uma reforma da Previdência, mas não é de uma vez só. Os que estão aqui no sistema, continua. E fazer para os novos que vão chegando, pensando no Brasil, como é que o Brasil vai ser daqui a 30 anos. Então, pensar isso. Temos que fazer também alguns ajustes democráticos. Nós precisamos de uma lei de imprensa no país, nós precisamos aprofundar a democracia, facilitar os plebiscitos, que aqui é impossível você fazer um plebiscito se tiver algum partido minoritário contrário, já não faz. Não tem mecanismo de consulta direta à população como você tem na Europa, que é comum. Mas a gente vive também numa democracia representativa. Vivemos numa democracia representativa jovem, consistente e que precisa ser aprofundada. Tem vários problemas da nossa democracia. Uma representação alterada dos estados. O Senado, por exemplo, aqui funciona como uma Câmara de Deputados e não só como um Congresso, uma Câmara revisora ou para discutir as questões da federação, que é o que deveria ser o Senado. Aí você tem na Câmara também outras funções que não é da Câmara. Então tem muitos defeitos na nossa democracia. Você tem uma regulação de estados, por exemplo, que se a Câmara representa o país, deveria ser proporcional. Você tem uma quebra de proporcionalidade imensa. Para você ter uma ideia, o PT teve 500 mil votos a mais que o PMDB. E o número de deputados do PMDB foram 6 ou 7 a mais do que o PT. Deputado, rapidamente, existe a possibilidade do presidente Lula se licenciar para se engajar na campanha da ministra Dilma? Não sei, nunca ouvi isso do Lula, não acredito. Ok, vamos encerrar esse bloco e voltamos em seguida.